mais uma vez aqui com você e hoje trazendo a nossa última aula, ou seja, a nossa aula número 10, e eu espero que até aqui tenha sido muito proveitoso para você. Hoje eu quero comentar com você a respeito do A, E, I, O, U do Ministério Infantil. Então, vamos aprender o que é que essas vogais nos ensinam? Então, pessoal, a primeira letra das vogais, a letra A, significa amor. Para nós termos um ministério infantil verdadeiramente eficaz, o amor é fundamental. Jesus, ele quando estava em diálogo ou dialogando com Pedro, quando Pedro, depois de ter negado ele 3 vezes, lá em João 21, no verso 15, Jesus, cheio de amor, chama Pedro e então tem uma conversa com ele e pergunta justamente assim. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Nas 3 vezes que Jesus questiona Pedro, nós observamos que há tanto o pastorear quanto o apacentar, tanto cordeiros quanto ovelhas. Então, o que o Senhor Jesus quer é que nós apacentemos os cordeiros, ou seja, não somente as ovelhas. E os cordeirinhos é justamente lembrando também dos pequenos que não devem ser esquecidos. Se você observar aí na sua Bíblia, você vai ver que há esse diferencial. Muitas vezes nós passamos sem refletirmos sobre certos diálogos e esse diálogo é riquíssimo, porque está lembrando também dos pequenos. E outra coisa interessante é que é um questionamento do Senhor Jesus, justamente falando: tu me ama? Tu me ama? Então, a importância do amor. Quando estamos cheios do amor de Jesus e ao mesmo tempo por Jesus, nós então conseguimos apacentar os cordeirinhos. Nós já percebemos ao longo desse curso que muitas vezes as crianças, elas simplesmente são afastadas da presença dos adultos para não atrapalhá-los, para que eles não interfiram. Então eles são afastados com esse objetivo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 14 e 15, diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, esse versículo é muito claro quando diz que Cristo se sacrificou, morreu por todos, mas com qual objetivo? Para que nós também nos sacrifiquemos. Nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, que não no sentido de sacrificar, de ser um sofrimento, de ser um peso, mas que nós também temos a nossa parcela de responsabilidade. Por isso, a fala, né, a questão do amor, do você ser cheio do amor de Jesus, quando lá em Deuteronômio ensina: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja que no verso 7 há essa ordem também da importância de se ensinar às crianças. Mas parece que muitos de nós estamos um pouco esquecidos, que nós deixamos as crianças à toa fazendo o que bem quiserem e o que bem entendem. Então, sem um coração cheio de amor por Jesus, é impossível ter um ministério infantil eficaz.
A segunda letra E, vem-nos à memória a esperança. E lá em Lucas 1,66, a gente lê justamente assim: todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Lá no verso 76, o próprio Zacarias diz: o menino será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho. Veja que coisa linda, porque esse pai tinha um coração cheio da convicção, cheio de esperança de que Deus era com essa criança. Temos que ter esperança na geração de agora, acreditando que sim, a partir da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos conhecimentos, da dedicação, do amor, até de certo sacrifício que muitos daqueles que Deus tem levantado para fazer o trabalho com crianças, para estar se dedicando ao ministério infantil, esses sejam a esperança para essas crianças. Você é esperança para todas as crianças às quais você tem contato, aquelas às quais você tem ensinado, aquelas que você tem realmente se importado. Temos que ter em nossos corações um desejo muito grande de que essas crianças não sejam escravizadas por Satanás, mas que a palavra de Deus seja semeada em seus corações, cheguem até essas crianças. Que, na verdade, a gente, mesmo que desanime, mesmo que muitas vezes nós nos sintamos fracos, nos sintamos que parece que não estamos fazendo nada, mas nós precisamos acreditar na palavra de Deus, que diz que a palavra do Senhor não volta vazia, ela não voltará vazia. Então, sim, além do amor, a esperança. E a esperança, o investimento e de investimento. O Ministério Infantil precisa não somente de um investimento financeiro, mas um investimento de vidas. Vidas que se coloquem na brecha para estar nesse ministério, vidas que se coloquem na brecha para estarem em oração, vidas que se coloquem na brecha para que se importem com essas crianças, se importem com suas famílias, se importem com aquilo que elas fazem, com aquilo que elas estão vivenciando, passando, sofrendo. Então, é sim necessário esse tipo de investimento. E quando se fala em vidas, não somente das vidas que estão trabalhando com as crianças diretamente, mas as vidas que estão na própria igreja. As pessoas na igreja, a própria igreja, precisa se responsabilizar por essas crianças. Mesmo que a gente vê que existem as pessoas que são separadas para estarem trabalhando direto com as crianças ou diretamente com as crianças no Ministério Infantil, mas tem muita gente que pode trabalhar, sim, não de uma forma direta, mas indiretamente. Como? Doando. E quando eu digo doando, é doando não somente o financeiro, uma necessidade que o ministério necessite, um lanche que o ministério muitas vezes tem a necessidade, os trabalhos manuais. Às vezes os professores, eles estão ali no ministério, mas eles não têm dom para fazerem trabalhos manuais. Quanta gente tem essa capacitação? Então, por que não fazer parte do Ministério Infantil com esse tipo de doação? Então, o professor, o próprio ministério, ele precisa ver que tipo de pessoas ele necessita para fazerem parte dessa equipe do Ministério Infantil, mesmo que essas pessoas não estejam diretamente ligadas, mas pessoas que podem estar com seus nomes no Ministério Infantil, mas dentro dessas outras necessidades, um trabalho manual, um alimento, uma doação financeira, ou seja, são os parceiros do Ministério Infantil. E muitas outras necessidades
que se levanta. E o líder, no caso, ele precisa ter essa visão para ampliar essa rede do ministério infantil. A igreja precisa ter essa visão e com alegria, com amor, com o coração cheio do amor de Jesus, poder realmente se dedicar a essa obra. Muitas vezes, o que ocorre é que o ministério infantil, ele trabalha à base da improvisação, da boa vontade, né? Daqueles que já estão trabalhando, daqueles que têm o seu coração cheio de amor e não veem outra saída senão realmente até colocar os seus próprios recursos para poder abençoar esse ministério, quando na verdade o que deveria ocorrer era a conscientização de todos. Então, o que ocorre é que a verba que é normalmente solicitada por todos os departamentos, eles conseguem essa verba. Agora, quando se trata da verba que deveria ser destinada ao Ministério Infantil, infelizmente não se consegue na totalidade. Na verdade, prefere-se investir em jovens e em adultos, achando que o retorno será maior, quando na verdade o que se sabe é que o retorno com o trabalho infantil é de quase 100% contra os 10% de outros departamentos. Por quê? Porque você está trabalhando a base. E a base é justamente o que vai dar sustentação para um jovem forte, para um adulto forte, como um cristão. E muitas vezes a gente não quer enxergar dessa maneira. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o seu salário. A mulher tomou o menino e o criou. O que a gente percebe aqui é que quando a filha de Faraó pede para que ela crie aquela criança e ela diz: pagar-te-ei, ou seja, tem um salário, tem um custo, não é de graça, né? A gente entende que as pessoas que estão trabalhando com as crianças, elas são voluntárias, mas aquilo que elas precisam de material, o que elas precisam para investimento nessa obra, sim, tem um custo. Custo para melhor preparo de aulas, custo para ter os melhores materiais didáticos, custos para se transmitir melhor o ensino da palavra de Deus, custo para se tornar uma influência amiga e marcante na formação da personalidade dessa criança, custo para estar orando por essas crianças, para estar buscando treinamento para os professores que trabalham com as crianças, para poder investir nas famílias dessas crianças, né? Investir o seu tempo, se aproximar dessas famílias. Há um custo para envolver os pais em tudo que é realizado com as crianças, através de reuniões, através de contatos, através de aproximação. Então, há um custo, e só teremos um ministério infantil eficaz quando estivermos realmente decididos a pagar por esse custo, por esse investimento. A letra O, oração. Lá em Lamentações 2,19, nós lemos: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Veja a importância da oração. Não somente a oração por si próprio, mas a oração pelos pequeninos, a oração pelas crianças. Derrama o coração, chora, clama. Então, o quanto nós temos orado? Muitas vezes nós fazemos, é tanto ativismo, é tanta atividade, é tanta coisa que temos que fazer, que precisamos fazer, colocamos isso na nossa mente, no nosso coração e oramos pouco. Por quê? Porque achamos que a oração não significa muita coisa. Pensamos que a oração é uma perda de tempo. Você está ali naquele momento parado, sem fazer nada. É o que muita gente pensa. Mas
que ocorre é que é o contrário. Na verdade, a oração é que vai fazer com que todas as outras coisas, todos os planos, eles realmente aconteçam como precisam acontecer. Muitos homens do passado, inclusive Moody, que foi um evangelista, ele sempre dizia que ele não fazia nada sem que antes ele passasse bastante tempo em oração. E tantos outros homens realmente de oração que ficaram como pessoas conhecidas na história porque utilizavam essa ferramenta, uma ferramenta preciosa, poderosa, mas que poucos ainda descobriram o seu poder. Então, a oração é fundamental. Precisamos nos apropriar da oração. É mais importante falar de Deus acerca das crianças do que falar às crianças acerca de Deus. Ou seja, precisamos falar, precisamos orar, né? Precisamos colocar as crianças na presença de Deus. Isso é imperioso, é uma ordem. Precisamos mudar a nossa mentalidade, não pensar que é uma perda de tempo, mas que é necessário. Por último, a letra U, urgência. Né? Já falamos aqui a respeito desse tema e é urgente o trabalho com as crianças, com o Ministério Infantil. Lá em Mateus 18,14, a Bíblia diz: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, para que eles não se percam, precisamos sim nos conscientizar dessa urgência. Então é isso, para que essas crianças não se percam, não pereçam, porque essa não é a vontade do nosso Pai, é que precisamos sim amar como Deus nos amou. Precisamos sim ter esperança, a esperança de que a palavra de Deus não volta vazia, de que o nosso trabalho por essas crianças não volta vazia, porque Deus nos mune, nos dá sabedoria, nos dá criatividade, nos dá forças para enfrentar todas as dificuldades que nós temos pelo caminho. Sim, o investimento de vidas, investimento de tempo, investimento financeiro, precisamos investir e acreditar que esse não é um investimento perdido, mas que é um investimento para a vida eterna. E a oração, que é fundamental. Sem a oração, nós não realizamos nada. Como eu já disse aqui, eu não me lembro se nesse curso ou em um desses meus vídeos que eu já coloquei aqui, que a oração é como se fosse o trem e o trilho. Se você não tem oração, faça um trem andar fora do trilho. Ele não consegue, ele fica ali parado, estagnado. Mas quando você coloca o trem no trilho, aí sim ele corre, é a oração. Então, quando nós oramos, as coisas acontecem. Deus faz o sobrenatural dele acontecer nas nossas vidas, nas vidas dessas famílias, dessas crianças. E por último, como eu já falei, a urgência, que é a visão que nós precisamos ter desse ministério tão lindo e que Deus realmente tem ele como menina dos seus olhos. Então, pessoal, essa era a aula que eu quis passar agora para a gente finalizar. Eu espero que tenha abençoado sua vida. Eu espero que realmente tenha falado ao seu coração coisas tão básicas, tão simples. Eu gostaria de trazer mais aqui, mas não adianta, por mais que eu faça um vídeo longo, ainda tem tanta coisa para ser colocada, mas eu espero que você não desista desse canal, que você continue inscrito nele, que você realmente continue sendo abençoado, porque eu trarei mais temas aqui referentes ao Ministério Infantil. Então é isso, que você realmente continue crescendo nesse ministério que o Senhor colocou no seu coração, que você seja fortalecido, abençoado e que tenha todo o amor de Jesus no seu coração para prosseguir aí sem desanimar, tá certo? Não esquece, deixa aí a sua curtida, deixa aí seu comentário, diz se você gostou, tá bom? Foi muito bom estar com você. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!